que nós vivemos. Paulo, ele rogando aos irmãos, pede para os irmãos refletir nas misericórdias de Deus, nas bênçãos espirituais, e que os irmãos apresentem-se a Deus, ou apresentem a Deus o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Nós meditamos aqui 2 semanas sobre esse ponto. Nós dividimos aqui em 3 pontos muito importantes: o rogar, as misericórdias e o sacrifício vivo para agradar a Deus, que é o nosso culto racional. A semana passada, nós, pela segunda vez, ou 2 semanas, nós viemos falando sobre "e não vos conformeis com este século". Então, nós falamos aqui para os amados irmãos, nesta nova era que nós estamos vendo aí. Então, ele diz: olha, não tem a mesma forma, ou a mesma forma, né? Que possamos realmente apresentar exatamente para não andar em conformidade com este mundo. E Paulo, ele continua e diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Depois nós iremos falar sobre os elementos dessa transformação. Mas verdade é que Paulo, para os irmãos, ele escreve para os irmãos. Nós mostramos aqui a igreja que Paulo, ele escreve por alguns motivos. Primeiro, ele foi impossibilitado de ir para a igreja de Roma, para os irmãos que estavam em Roma. Ele fez uma viagem para a Espanha e não foi possível ele passar nessa comunidade cristã. E também os irmãos também bloquearam a ida de Paulo à sua igreja. Então, observamos em que Paulo, ele escreve aos amados irmãos uma carta muito teológica, muito bem preparada, como as demais. Mas aqui observamos Paulo, ele mostrando com respeito à justificação, à graça de Deus, o benefício que nós temos hoje através do sacrifício de Cristo, a situação que nós vivíamos e a que nós estamos vivendo hoje. Verdade é que Paulo, ele fala sobre esta renovação da nossa mente. Eu costumo dizer em que há uma mudança de atitude, há uma mudança, e isso começa de dentro para fora. Falamos aqui já que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência, porque se não houver uma nova disposição mental, então nós não conseguiremos adorar a Deus ou estar na presença de Deus. Então precisamos dessa disposição mental, dessa mudança. Observamos que Paulo, ele fala também sobre um problema que a igreja estava enfrentando. Observamos, amados, e já falamos aqui, que a igreja é um conjunto de famílias, e cada um vem com seus costumes, cada um vem com as suas normas, cada um chega aqui de uma forma como foi educado. E quando ingressa nessa grande família, então nós iremos aprender exatamente o que diz a palavra de Deus, e também respeitar também os nossos irmãos, certo? Para a glória e honra do nome santo do Senhor Jesus. Então observamos que havia um grande problema na igreja de Roma, era exatamente com os irmãos, certo? Os gentios que ingressaram no cristianismo, e também os judeus que julgava os gentios. Era um problema muito sério, amados, que existia na igreja de Roma. E nós vamos nos basear para falarmos sobre isso no capítulo 14 dessa carta. Havia uma superioridade dos judeus, e na arrogância eles desprezavam os gentios. Por outro lado,
os gentios provocavam os judeus, fazendo os mesmos pecarem. Então observamos que, segundo o escritor o Aruídes, nós observamos em que ele nos traz alguns pontos muito importantes que nós não podemos descartar para compartilharmos com os irmãos. Primeiro, nós precisamos observar na Sagrada Escritura em que havia um grande problema, ou há sempre um grande problema no meio do povo de Deus. Isso os irmãos vão observar desde o início até agora, que se chama a desunião, certo? A desunião, observamos que tem sido uma causa para Deus não operar mais em nosso meio. Podemos observar, se os irmãos começarem a refletir, os irmãos vão ver que quando o salmista Davi, ele fala sobre, ele canta o Salmo 133, observamos porque Davi, ele tinha visto que entre as tribos de Israel havia uma desunião muito grande. A tribo de Zebulon contra a tribo de Naftali, a tribo de Naftali contra a tribo de Efraim, e assim sucessivamente. Observamos que quando Davi, ele consegue juntar essas tribos, quebrando essa barreira, ele começa a dizer: como é bom, como é agradável os irmãos viverem unidos. E ele diz: olha, a união é como o óleo que desce sobre a cabeça do sumo sacerdote ou do sacerdote e vai para a barba de Arão. É como o monte Hermon, que ao seu redor estão os montes de Sião. Ali o Senhor ordena as suas bênçãos e a vida para sempre. Observamos em que o salmista Davi, ele diz que a união ela contagia as outras pessoas, mas verdade é que o povo estava desunido e Davi consegue unir as tribos. Observamos, se os irmãos verem na igreja de Coríntios, observamos que havia uma briga por defender líderes religiosos. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo, outros diziam: eu sou de Pedro. Paulo, ele é um bom teólogo. Apolo, eu gosto de Apolo porque ele é eloquente nos seus sermões. Ao outro dizia: eu gosto de Pedro porque o Pedro, ele é pentecostal, ele gosta das raízes pentecostais ou pentecostal. Aí o outro dizia: eu não quero Paulo, eu não quero Pedro, eu não quero Apolo. Isso aí são tudo homens. Eu quero, o meu negócio é direto com Jesus. Era o pior que tinha, viu? O meu negócio é direto com Jesus. Não respeita Paulo, não respeita Apolo e nem respeita Pedro. Não quer saber da autoridade de ninguém. Mas meu negócio é direto com Jesus. E esse negócio direto com Jesus, amado, é para que ninguém mostre para que ninguém o exorte, para que ninguém mostre a verdade a ele, porque esse grupo, ele conseguiu atrair dezenas e dezenas de irmãos para voltar para o judaísmo. E voltando para o judaísmo, eles também ensinavam: pecado só é aquilo que está, que eu acho que é pecado. Ele dizia: olha, o filho pode deitar, ter relações com a sua madrasta. Ele diz: olha, eu sou livre e eu não devo nada a ninguém. Aí Paulo começa a dizer: é verdade, somos livres, mas nem tudo me convém. Paulo, ele começa a falar sobre que a liberdade cristã, ela tem o seu limite. Então observamos que havia esse problema na igreja de Coríntio, a briga entre os irmãos da igreja de Coríntio, levando outros irmãos para os tribunais, levando outros irmãos para que os ímpios pudessem julgá-lo,
para que os ímpios pudessem condenar os próprios irmãos. E Paulo, ele bate direitinho, falando para os amados irmãos que aquilo não era digno para que os irmãos fizessem aquilo, trazendo escândalo à igreja. Observamos em que, se nós olharmos para o cristão da Galácia, Paulo escrevendo aos Gálatas, observamos em que estavam mordendo uns aos outros, irmãos. Havia uma briga entre os irmãos, e os irmãos vão ver isso em Gálatas capítulo 5, versículo 15. Observamos em que Paulo, ele escreve a esta comunidade, falando exatamente deste mau comportamento dos irmãos. 5 e 15, veja só como é que diz. Ele diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Ele fala sobre a liberdade limitada pelo amor. Então ele mostra exatamente esse problema que estava dentro da igreja. Se os irmãos observarem, na igreja de Éfeso e na igreja de Colossos havia um problema tremendo também. E Paulo, ele fala sobre a unidade. Os irmãos vão ver isso na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo de número 1 a 3. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, eu prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Havia um conflito ali entre os irmãos, e Paulo, ele escreve falando sobre a unidade cristã. Você vai ver isso em Colossenses capítulo 2, versículo 1 e 2. Veja só o que é que Paulo, ele fala assim aqui: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses, e por quanto não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da força, da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o ministério de Deus Cristo. Aleluia. Você vai ver que havia também esse problema dessas duas comunidades. A igreja de Filipos, por mais cuidado que ela tinha com os seus líderes, observamos que existia ali duas irmãs que começaram a brigar entre si, e a briga dessas duas irmãs trouxeram a divisão da igreja de Coríntio. Isso os irmãos vão ver Filipenses, da igreja de Filipos. Isso os irmãos vão ver a carta de Paulo aos Filipenses capítulo 4, versículo de 1 a 3. Aqui na igreja de Roma existia outro problema, e o problema era os judeus, que diziam: a lei é nossa. Eles abraçaram a lei, e os gentios, que mostravam que os judeus, eles eram loucos. Observamos, amados, em que havia essa briga entre esses dois grupos, e tudo estava dentro da igreja. E Paulo, ele escreve aos amados irmãos, no capítulo 14 da carta dele aos Romanos, ele fala para que os irmãos pudessem tolerar uns aos outros, para que os irmãos pudessem suportar uns aos outros. Mas pastor, o senhor está falando de um assunto com respeito à nova vida, e o senhor muda totalmente. Não, eu não mudo totalmente. O que Paulo está falando aqui é para que nós possamos viver a verdadeira vida em Cristo Jesus. Veja como Paulo, ele diz: acolhei aos que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Observamos que estava acontecendo. Aqueles em que se achavam com muito conhecimento, eles começavam agora a desprezar os judeus. Um grupo comia
legumes, e outro grupo dizia assim: eu vou comer carne. Um grupo dizia assim: é pecado comer carne, e o outro dizia assim: eu vou comer. E começava agora essa briga dentro da igreja, entre os irmãos. E Paulo, ele começa a escrever, e ele começa dizendo: Deus nos escolheu. Você pode dizer comigo: Deus nos escolheu. Deus escolheu alto e baixo. Deus escolheu rico e pobre. Deus escolheu sábio e débil. Deus escolheu branco e preto. Deus não faz acepção de pessoa. Deus, Ele nos escolheu. Quando Paulo, ele traz isso, que Deus nos escolheu, ele está dizendo que Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor de todos nós, porque foi Ele quem nos escolheu. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Não cabe a nós decidirmos isto. Observamos que havia essa briga sobre a comida: um come carne, outro legumes. O próprio Pedro, Deus é Jesus, ele se revelou para Pedro. E Pedro, ele viu descer um lençol e ali animais em que se considerava imundo, e uma voz disse: mata e come. Ele disse: eu não posso, nunca veio coisa imunda na minha boca. E de Jesus ele disse: não chames de imundo o que Deus purificou, porque Deus não faz acepção de pessoa. Não chame de imundo. E Pedro ali, Deus ele fala com Pedro, mas os irmãos vão ver lá na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 11 a 13, Pedro, ele começa agora a discriminar os gentios. E Paulo, ele bate direitinho em Pedro e diz: não faça isso, Pedro, porque Deus não faz acepção de pessoa. Olha, amados, tem gente que é o seguinte, eu estou aqui com o presbítero Abimael. Vem cá, paizão, por gentileza. Estou aqui com o presbítero Abimael. Está aqui o presbítero Abimael. E o presbítero Abimael, quando eu estou só: você é meu amigo, você é meu amigo, você é meu irmão, e a gente vai para o céu. Aí daqui a pouco, fica aí, daqui a pouco chega o presbítero Arthur. Vem cá, Arthur, por gentileza. Daqui a pouco chega o presbítero Arthur. E eu sei que o presbítero Arthur fica meio assim quando me vê com Abimael. Aí quando chega o presbítero Arthur, aí eu já começo agora a desprezar o Abimael. Fica aí um pouquinho e fico ali fazendo meio termo. Era isso, muito obrigado. Era isso em que Paulo ele escreve, ele repreende Pedro e disse: não faça isso. Deus não faz acepção de pessoa. Glória a Deus. Observamos, meus amados e queridos irmãos, em que toda a igreja, amado, toda a igreja tem cristão fraco e tem cristão forte. Toda a igreja tem. Toda a igreja tem cristão que se acha um super-herói, e toda a igreja tem cristão que diz assim: eu não posso, eu não sei, porque eu sou tão fraquinho. Toda a igreja tem. Observamos, amados, que há um grande problema, e eu quero deixar isso aqui registrado, e eu gostaria que os irmãos não agissem dessa forma. Exatamente quando tem os novos convertidos, escuta só, de primeiros irmãos mais antigos, evitavam contar problemas da igreja aos novos convertidos. Fulano aceitou Jesus, então ele não pode receber um alimento muito sólido, ele tem de tomar um pouco de leite. Então está ali algum problema. Então os irmãos antigamente, eu digo antigamente porque estão fazendo errado na igreja atual. O que está acontecendo? O irmão aceita Jesus, está lá, aceitou Jesus, glória a Deus. Aí vai logo e
começa agora a encher a cabeça do irmão, daquele novo convertido. Olha, aquela irmã, aquele irmão não presta não, viu? Tu não fica muito junto dela não, fica muito junto dele não, fica para cá. Aí o irmão começa a dizer: oxe, e na igreja também tem isso? Lamentavelmente, amado, muitos irmãos que se acham sábios, muitos cristãos que se acham entendidos demais, estão levando muitos novos convertidos a sair da nossa comunidade, a sair do meio da igreja do Senhor Jesus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: Deus vai cobrar de você, você vai prestar conta diante de Deus. Não queira fazer grupinho aqui dentro da igreja, dizendo: o meu grupinho é esse aqui. Se tu for para o grupinho da irmã Maria ou do irmão José, você não tem parte conosco. Ora, a Bíblia Sagrada nos diz que aqueles que de tais coisas, de tais artimanha usa, não tem parte no reino de Deus, porque a palavra de Deus nos fala que os desunidos não entrarão no reino de Deus. Tenha temor de Deus, tenha zelo pelos novos convertidos, e não queira aumentar o teu grupinho, aleluia, não queira aumentar o teu grupinho, pegando os novos convertidos e enchendo a cabeça dele para levantar contra irmão, contra pastor, contra A, contra B. Deus, ele te chamará à prestação de contas, aleluia. Veja que nós escrevemos aqui, nós vimos em que há um grande problema na igreja atual. Observamos que muitos irmãos maduros na fé perderam a virtude de proteger os novos convertidos. E proteger como, pastor? Evitando contar alguns problemas em que eles não têm estrutura para ouvir, para participar. Precisamos ter cuidado, amados. A Assembleia de Deus é a igreja que pessoas mais aceitam, mas pouco permanecem. Primeiro, isso é mentira de Satanás, porque é a igreja que mais cresce e os nossos tempos estão bem, graças a Deus. Agora tem uma coisa: precisamos cuidar mais, ter cuidado no que nós falamos, no que nós compartilhamos com os novos convertidos. Para quê? Para que eles não venham se afastar do Evangelho, se afastar da igreja, se afastar da nossa comunidade. Verdade é que Deus, ele chamará a prestação de contas, e muitos já estão pagando, porque fizeram muitos errados. São verdadeiros alunos dos nicolaítas, que faz tropeçar os irmãos e ensina outros também fazer outros tropeçarem. Tenhamos cuidado, amados. Observamos que o grande problema aqui que Paulo ele aponta era exatamente os que eram os que se achavam sábios e começavam agora a desprezar aqueles que não tinham muito conhecimento. Você vai ver no versículo 4 como Paulo diz: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Deus sustenta os seus. Vou repetir: Deus sustenta os seus. Os cristãos mais fortes estavam sendo julgados pelos mais fracos. O irmão lá, o gentil lá comia carne, aí eles começavam a julgar. Não tem parte conosco, não tem parte da nossa comunidade. Observamos, amados, que Paulo ele condena tais atitudes, pois é errado o cristão débil assumir o lugar de Deus na vida do cristão forte. O Senhor é quem julga e não se pode tomar o lugar de Deus. Se tomas o lugar de Deus, olha, amados, eu costumo dizer que o pastor, ele suporta muitas coisas. Muitas vezes o pastor está lá resolvendo um problema
E esse problema é para trazer aquele irmão mais fraco para perto de Deus. E o pastor está lá conversando, está lá, não é fazendo arrumadinho não, que não tem esse negócio de arrumadinho não. Pecado, que a Bíblia diz, sempre foi pecado. Desobediência é pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Nunca aqui falamos que o pecado não é pecado. O pecado continua sendo pecado e afasta o homem de Deus. Agora tem uma coisa: errou, falhou, vai jogar fora? O menino, quando faz a sua necessidade, você coloca ele aonde? Numa bacia com água, lava o menino, depois joga a bacia com o menino. É assim? É assim? Está com medo de dizer? É assim? Não. Você tira o menino e a água suja você joga. Agora o menino fica. Filhinhos, não pequeis. Todavia, se pecares, temos o quê? Temos o quê? Não estou com medo de falar. Temos o quê? Um advogado para com o Pai. O problema é tratado. Agora não se joga o menino fora. Você pode olhar para seu irmão e dizer: não se joga o irmão fora. Diz de novo para ele: não se joga o irmão fora. Aleluia. Se trata o problema. Agora o irmão, precisamos tratar dele. E o pecado continua sendo pecado. Agora vamos falar para os irmãos: não faça isso mais não. O caminho é esse aqui. Isso aqui é doutrina. Isso aqui é norma da igreja. E precisamos ter cuidado para não quebrar essas regras. Por quê? Porque precisamos permanecer unidos. Amém, amados? Amém, amados? Glória a Deus. Observamos, amados, que o Senhor é quem julga todas as coisas. Não podemos tomar o lugar de Deus. Devemos ter cuidado com o que nós fazemos para não levar também os outros a pecar. Na verdade, é que o meu sucesso na vida cristã, escuta só, não depende do que alguém acha ou que alguém fala de mim ou não. Eu falo isso. Eu estava conversando com um companheiro, não vou dizer o nome, muito conhecido, e ele disse: pastor, mas o senhor tem muita coragem de falar isso. Eu disse: mas é a palavra de Deus. Ele disse: mas muitos procuram aprisionar crente nos seus dogmas, nos seus costumes, tanta coisa. Eu disse: irmãos, não tem coisa melhor do que servirmos a Jesus consciente das coisas. Vou repetir: não tem coisa melhor do que nós servirmos a Jesus consciente. A vitória, o meu sucesso, não depende do que alguém acha ou não de mim. Dependo de quem? Dependo de quem? De Deus. Você pode dizer ao seu irmão: você depende de Deus. Deixa no aparelho: você depende de Deus. Agora, tenha cuidado para não fazer os outros pecar. Porque você assim fazendo, você cumpre a lei de Deus. Fulano saiu. Um certo dia eu estava na congregação de Três Ladeiras, solteiro aí, não vou dizer novo que ainda sou,
mas solteiro, e estava lá na congregação, estava conversando com o irmão, e o irmão dizendo: eu não sou crente mais não. Eu lá conversando com ele: por que, rapaz? Por causa de fulano. Aí começou a apontar para um, começou a apontar para outro. Aí eu fui, aí papai foi passando, e na hora que papai foi passando, eu disse: papai, Efediz Abimael, dê uma palavra aqui para o nosso irmão, que ele está dizendo que vai deixar Jesus por causa de fulano e ciclano. Aí papai olhou para mim, estava com a pasta, aquela pasta 007, ele olhou para mim e disse assim: se quiser ir para o céu, me acompanha. Eu olhei para ele e disse: se tu quiser ir para o céu, tu acompanha, meu santo. Porque quem quer cair, quer sempre apontar o outro. Eu saí por causa de fulano, eu não sou crente por causa de ciclano. E às vezes fulano já está trabalhando para Jesus, e ele está ouvindo conversa fiada de A e de B. E eu disse: olha, se tu quiser ir para o céu, tu vai para tu acompanha aqui o pastor. E eu entrei, e sabe o que ele é hoje? Um presbítero da igreja, servindo a Jesus com alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Esse negócio de muito choromigado, quer dizer o que? Não, amado, não. Isso aí não cabe. Aleluia aqui, aleluia. Agora precisamos ter cuidado, é bem verdade, com os irmãos, mas que cada um também tenha segurança do Deus a quem está servindo. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Porque tem gente que gosta muito de ouvir o que os outros acham de fulano. Eu disse aqui aos amados irmãos que estava aí surgindo problemas de algumas igrejas, e eu disse aos amados irmãos: não se envolvam, porque eu nunca vi, amados, pessoas que se levantam contra a autoridade que Deus levantou para ele prosperar. Você vai ver ele fraco e olhando para baixo como porco, porque vai ficar decepcionado. Porque não vai chegar o que ele quer, porque a igreja tem dono, e o dono da igreja tem zelo por ela. Ele morreu na cruz para nos salvar. Aleluia! Tenhamos cuidado com essas coisas. Amém, amados? Amém, amados? É que os irmãos estão de máscara, fica aí até para dar amém, né? Glória a Deus, eu gosto de ouvir aquele barulho, amém. Mas os irmãos estão de máscara, glória a Deus, está muito bom. Deus não vai deixar de lhe abençoar pelo que alguém acha de você. Agora, tenha cuidado. O nosso presbítero aqui falou sobre Malaquias. Condição para a janela do céu se abrir e as bênçãos de Deus descer. Seja fiel a Deus, trazei os dízimos e ofertas. Foi isso que ele falou aqui. Amém, amados? Amém, amados? Observamos, amados, as horas já se completaram, comecei agora. Mas deixa-me trazer somente esse ponto aqui. Jesus é o Senhor. Não queira ser o Senhor do teu irmão. O Senhor aqui é quem? Jesus. Veja aí, no versículo 5 ao versículo 9 diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Aquela briga do sábado, hoje é sábado, e o outro diz: não, com a morte de Cristo acabou isso. Para com isso. E o grande problema aí não é o sábado. O grande problema aí é que os judeus passaram a idolatrar o sábado. Esse é o grande problema. Observamos, amados, em que ele continua dizendo, bem definida na sua própria mente, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. Olha, aquele que acha esse
esse dia é isso, esse faz para o Senhor, tá bom. Paulo está dizendo, tá bom. Aquele que diz assim, olha, o Senhor é o Senhor de todos os dias, para o Senhor faz, tá bom também. Não se embarace com essas coisas. Ele continua dizendo, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Pois precisamos para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor de todos. Amém, amados? Podemos orar. Deus, tal irmão está agindo. Hoje mesmo eu estava aqui orando e apresentei a Deus uma irmã que anda difamando os nossos obreiros. Apresentei a Deus. Deus, trabalha aí o que eu não posso fazer. Ela está difamando os obreiros. Isso não é bom. Deus, tal irmão está defamando também os irmãos. Trabalha aí, Deus, somos igreja. Se tem algum problema, o pastor, ele chama, aconselha, resolve. Mas tem coisas que só Deus é quem faz. Então eu posso orar. Outra coisa, eu posso aconselhar. Eu posso admoestar ou exortar. O que eu não posso é tomar o lugar de Deus. Porque tem gente, e no meio pentecostal isso está cheio, que já gosta de botar os outros no inferno. E precisamos ter cuidado com isso. Olha para teu irmão e diz ao teu irmão, você não sabe a minha ligação com Deus. Você não sabe. Diz ao teu irmão, você não sabe da minha intimidade com Deus. Tenha cuidado. Aleluia. 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 Agora eu não posso provocar o meu irmão, fazendo ele pecar. Vou repetir. Eu não posso provocar o meu irmão, fazendo ele pecar. Amém, amados? Não estamos aqui para aturar pecado, não. Mas verdade é, tem um que é juiz. Como é o nome dele? Jesus, o Senhor, é Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. O que fazer com o alimento ou com o dia santo é o fato de um relacionamento ao Senhor. A pessoa que considera certo dia santo, que seja para o Senhor, e que não vai idolatrar o dia santo. É a questão do sábado. O problema não é o sábado, o problema é quem estava idolatrando o sábado. Aquele, pois, tenha cuidado. Quem considera que o alimento seja santo, que seja para o Senhor. O grande problema aqui, amados, os irmãos vão ver isso na igreja de Coríntio, é que muitos alimentos eram sacrificados aos ídolos. Concernente este assunto, Paulo dizia o seguinte: se você chegar em uma festa, coma de tudo, não pergunte nada. Se o teu irmão disser foi sacrificado ao ídolo, não coma. Não por causa da tua consciência, mas por causa da consciência do teu irmão.
Tem coisas em que você diz: isso não é nada demais, mas eu vou fazer o meu irmão pecar, então não vou fazer. Amém, amados? Amém, amados? Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu não vou deixar de viver não, viu? Glória a Deus. Cada um esteja certo do que aquilo que faz é para o Senhor, não apenas por causa de algum preconceito ou caprichos humanos. Existem coisas que são capricho da religião, da tradução, de traduções, mas nem por isso se baseia na Bíblia. Existem questões que só causam divisões na igreja, enfraquecendo o cristão e não permitem que Jesus seja o Senhor. Eu vou encerrar sem concluir. Veja o que aconteceu. Jesus, uma certa feita, chamou Pedro. Veja só o que é capricho humano. Vem, Pedro! Está lá em João, capítulo 21, e o versículo de número 15 ao 25. Daqui a pouco João acompanha também. Jesus chama Pedro e daqui a pouco João vem acompanhando. Aí Pedro questiona Jesus: Jesus, tu me chamasse ó Pedro? Aí Jesus dá-lhe no toitiço de Pedro. Porque tem gente que fica incomodado. Mas pai, Jesus me chamou e fulano quer acompanhar também. Que mal há nisso? Que mal há o teu irmão acompanhar Jesus? Depois vocês vão ler esse texto, é algo bem interessante. João capítulo 21, versículo 15 ao 25. Paulo enfatiza a união do cristão com Cristo. Essa união que nós não podemos perder. Devemos permanecer ligados na videira. Não podemos perder o contato com Cristo. Não podemos perder o contato com a videira. Não podemos perder a comunhão com o nosso Pai Celestial por intermédio do Senhor Jesus Cristo. A Ele nós devemos agradá-lo. E como é que nós agradamos? Obedecendo a sua palavra. Que Deus continue nos ajudando. Agora escute uma coisa: existem normas, existem regras na nossa igreja que nós não podemos perder, porque senão vamos tomar caminhos diferentes. Essa é a verdade. Isso é capricho humano. Em vez de capricho eu vejo por zelo, e que soma para o crescimento da igreja. Amém, amados? Quem concorda, levanta a mão e diz amém. Existem costumes que são assembleianos, nós não podemos perder. São regras de homem, mas não faz mal, faz bem. Vamos obedecer. E o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Pai amado, te apresentamos o teu povo, e que possamos esconder a tua palavra em nosso coração, no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus, amém. A tua palavra escondi. Muito obrigado, Bruno. Você que nos acompanha pela rede social, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Para eu